Aí eu cheirava muito ao ponto de sair pedaços de carne do meu nariz. Aí dali eu comecei a ir pro morro pegando cocaína, fui vendo aonde os caras vendiam, aí você vai pegando amizade, e naquela amizade eu decidi, como eu não queria roubar, eu tinha que me manter. Aí eu ia na favela, por exemplo, lá no Andaraí, lá no Complexo da Maré, na Nova Holanda, eu ia lá, pegava cocaína, uma boa quantidade de cocaína, e ia pro meu bairro, batia ela, pegava aquelas pedras de cocaína, tirava a parte que eu queria usar, e ali depois eu manipulava aquela cocaína, colocava um monte de coisa, com misericórdia. Nem eu sei como é que as pessoas usavam aquilo. E eu comecei a ganhar dinheiro. Aí você ganha dinheiro, você compra arma, você consegue ter um certo poder aquisitivo, mas aí você vai chamando a atenção das pessoas, inclusive das autoridades, né? E dali eu fui só me afundando nessa vida, até o ponto de eu tomar 3 tiros quando eu tinha quase 18 anos aí. Chegou a tomar 3 tiros? É interessante, aí tem que falar. Foi justamente no que minha mãe falou para mim não fazer. Ela falou pro senhor não roubar, então Aí quando o senhor entrou pro... Foi no assalto da primeira vez que eu fui, porque poderia ser que se eu fosse bem sucedido, poderia ser que eu tomaria gosto. Aí no primeiro assalto que eu fiz, um policial paisano que estava do outro lado da rua, viu todo o trâmite que a gente ia fazer e me pegou desprevenido. A fita deu errado. Mas minha mãe falou pra mim, eu saindo de casa, ela falou assim, ó, Deus falou comigo essa madrugada, eu orando por você, pra mim não pedir misericórdia por você. Porque a partir de hoje Deus vai tratar contigo. Minha mãe falou com muita autoridade. 15 dias depois, eu tomei 3 tiros. Eu me lembro que eu estava com um Magnum 44, grande, cromado. Eu apontei para a direção dele, do cara que estava me dando tiro, porque eu vi de onde estava sendo aqueles fogos. Ele estava entre uma banca de jornal e um poste. Ele atirando assim, pegou o primeiro pegou na minha barriga, o outro pegou na minha mão. E quando eu apontei para ele, aí ele se abrigou e o primeiro falhou. Meu Deus. Aí quando ele apontou de novo que eu dei o segundo, o segundo saiu, e quando saiu eu corri. E um amigo meu ficou lá estendido no chão, lá baleado. Mesmo tendo recebido os tiros, ainda conseguiu correr? É porque nenhum projétil pegou em um ponto vital, né? Todos pegaram perto. E principalmente pegou na carne, pegou no osso, o da minha mão, a marca é até hoje, não vou mostrar aqui, mas minha barriga é aberta, né? Tem a marca dos pontos, a marca das balas, mas eu ainda consegui vir em casa. Antes de ir ter um atendimento? Do hospital. Eu tomei tiro 9 horas da noite. Eu fiquei de 9 da noite até 3 da manhã sangrando lá no hamaco, tomando soro, porque a intenção do pessoal de lá na época, que tinha polícia lá e sabia, é bandido, cheio de tatuagem, deixa morrer. Então, eu era um cara que dava problema para a sociedade. Eles não tem a percepção de que é uma alma, né? Deixa morrer. Mas Jesus não deixou. E como é que foi o seu encontro com Jesus? Em quais circunstâncias o senhor estava? Ainda depois dali ainda continuei cheirando muito, usando muita cocaína, de quando me recuperei, voltei ainda. Aí quando eu fiz um convite eu recebi um convite de um amigo meu, ele falou, Júnior, vamos na igreja? Eu falei, Max, um dia eu vou. E foi assim, entre aspas, né, eu falo naquele contexto de não crente, que foi a pior coisa que eu fiz, foi dar uma palavra para ele que eu ia na igreja com ele. Mas foi a minha maior decisão. Um dia eu estava sem cheirar cocaína, ele me encontrou e ele falou assim, Júnior, vamos na igreja hoje? Se você for no culto hoje, depois da minha salvação e do meu casamento, vai ser o dia mais feliz da minha vida. Meu Deus. Aquilo me pegou. E eu estava em casa cheio de cocaína, não tinha cheirado até aquela noite por alguma razão que eu não sei explicar hoje, porque eu não tinha cheirado aquele dia. E ele falou assim, se você for, eu te aguardo aqui 7 horas da noite, em cima dessa passarela. Eu pensei comigo, falei, pô, esse cara é muito chato, cara, se eu vou aproveitar que eu não usei droga, eu vou na igreja com esse camarada meu. Aí fui na igreja. Botei a roupa todo malandreado, né? Aquelas calçonas largonas, aqueles tênis da Reebok. Eu tinha uma camisa na época lá de uma marca que todo mundo usava, os funkeiros, e vai eu, cavanhaque,
Rapaz, 8 horas da noite, um homem que até hoje eu tenho muita estima por ele, está vivo. Pastor Jonas Baraquiza, na época presbítero, Assembleia de Deus rígida, lotado. Ele chegou para mim e falou assim, apresentou todo mundo, ele disse, está conosco aí o Júnior e tal. 8h30 da noite, Assembleia de Deus, rígida demais. Ele chega para mim assim, ele falou assim, Júnior, fica de pé. 8h30. Ele, você acredita que Deus fala com o homem? Eu falei, acredito. Fiz assim. Ele, porque Deus falou comigo para você vir aqui na frente e cantar um louvor para tirar dízimos e oferta. Falei, eu não crente, eu virado. Há quanto tempo que não ia na igreja? Não, e eu tinha feito uma proposta para minha mãe. Falei, o dia que eu pisar na igreja eu não vou sair mais, mãe. Meu pai amado. Aí... Forte. É obra de Deus, né? O Senhor sabe como fisgar os seus. O Senhor sabe como fisgar os seus escolhidos. Aí eu cantei. Não tive vergonha de cantar. Eu cantei o Senhor, louvei o Senhor. Cantou um hino, mas conhecia hinos ainda. Conhecia. Mas eu tinha um segredo. Por incrível que pareça, eu cheirava muita cocaína. 7, 8 gramas de cocaína para uma pessoa só é muita cocaína para cheirar. E eu cheirava muito ao ponto de sair pedaços de carne do meu nariz. Misericórdia. Então, quando eu ia ter overdose, assim que eu ia ter uma overdose, eu começava a cantar o hino do J. Neto. Quebra minha vida, faça-me de novo, é tudo que eu preciso para ser um vaso novo. Eu quero ser, Senhor. Eu quero ser um vaso novo. Resumindo, na época, você tem uma ideia, não tinha CD, era cassete. Eu ficava escutando a Rádio Melodia do Rio de Janeiro. Aí, olha como é que Deus me pegou. Eu falei, pô, esse pastor me deu a oportunidade de eu cantar. Eu vou voltar nessa igreja de novo. Aí já não era mais pelo convite, era por minha vontade. Aí eu cheirei, o culto era na quinta, cheirei sexta, sábado, domingo, segunda, terça, eu comecei a escutar a rádio, falei, vou escutar um louvor. Ficava o dia todo escutando louvor. O louvor que me chamava a atenção, eu falei, eu vou cantar esse louvor na igreja. Aí eu ensaiava o louvor, ia na loja, comprava o playback, e botei o playback no bolso e fui pro culto. Sem ser convertido. Sem ser convertido. Sabe o que aconteceu? Quando foi 8h30, ele me chamou para cantar de novo. Resumindo, eu cantei 4 quinta-feiras sem ser crente. Na quinta-feira que eu achei que eu ia cantar novamente, ele pregou, o pastor Jonas. Quando ele pregou, aquilo entrou com uma flecha no meu coração. Tinha tanta lágrima minha no chão que eu não sabia de onde vinha tanta lágrima. E ali eu me entreguei, eu falei pro Max, falei, Max, quero te dar uma notícia. Eu falei, ele fala, eu falei, o Jesus que tu serve, eu quero servir ele hoje. Aleluia. Lembra a tônica da pregação que te levou a essa decisão? Era a libertação. Ele pregou sobre libertação, ele tinha muita autoridade pregando. E eu não aguentei, eu fui lá, levantei minhas mãos e estou até hoje. Glória a Deus. Vou fazer 48 anos hoje, esse mês agora, mês que vem, e vai fazer 28 anos que eu sirvo a Jesus. E foi instantânea a minha libertação das drogas. Eu estava cheio de cocaína em casa, joguei tudo fora. Eu não usei a cocaína para depois eu não usar mais. Eu acabei com aquela cocaína, joguei tudo fora no vaso. E depois eu nunca mais encostei cocaína no meu nariz e nem tive, como é que se fala? Abstinência. Não, Deus me libertou naquele dia.